para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Lembra daquele candidato a prefeito que fazia campanha andando de jegue pela cidade? Nós vamos conhecer a história de Severino Chique Chique. Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, senhor Severino Aquino Monteiro, mais conhecido como Severino Chique Chique. É um prazer tê-lo em nosso programa. Um prazer meu de estar nesse recinto sagrado, porque para mim este recinto simboliza o valor e a moral de Guarulhos. A Câmara Municipal de Guarulhos é soberana em toda a sua plenitude, mesmo porque eu aceitei de viva voz o convite que me foi formulado para chegar até essa casa. Muito bem, em primeiro lugar, estou curiosa, por que Chique Chique, Severino? Olha, certa feita eu estava dando uma entrevista quando saí candidato a prefeito pela primeira vez em 1976, estava a meu lado o ex-governador de São Paulo, doutor Paulo Egídio Martins. Eu estava sendo entrevistado e falando dos cácotos nordestinos, os alastrados, os facheiros, as coroas de frades, o rasga-beiço, falando das coisas originais do Nordeste. Aí, quando eu cheguei no Chique Chique, o governador, doutor Paulo Egídio Martins, onde ele estiver, ou aqui, ou em outro lugar, ele receba o meu afetuoso abraço, quando ele disse: a partir de agora, o seu nome será o Severino Chique Chique. Portanto, para mim, é uma honra de ter recebido esse apelido de um homem de Piratininga, um homem que tem o sangue dos bandeirantes, que é o povo paulista, né? Então foi um apelido ganhado, né? Que ninguém tem, ninguém toma, é o Severino Chique Chique. Fala um pouquinho de onde o senhor nasceu, né? O senhor veio para Guarulhos, o senhor acabou de dizer isso, mas onde que o senhor nasceu? Menina, eu nasci lá nos Quebradas do Sertão. No tempo de Lampião, no tempo do meu padrinho Cícero Juazeiro, no tempo que já Frei Damião já tinha das suas sapicadas de suas sandálias, ele já pregava lá pelos sertões a palavra do Senhor Jesus. Então eu nasci naquela época, na época dos coronéis, eu nasci no dia 16 de março de 1924. No dia, em 1930, eu já tinha conhecimento, porque eu fui orientado pelos meus pais, que eram caboclos de fazenda, mas orientavam os filhos a pedir a bênção, a respeitar o mais próximo, a respeitar o mais velho. Mas naquela época, a mulher brasileira era uma mulher que só servia sem ser servido. Era uma mulher que só para ter filhos. Era meu senhor, meu marido e meu senhor. Depois da Revolução de 30, aí a mulher brasileira se emancipou e deram o direito dela votar em 1932. Deva-se isso ao grande brasileiro chamado Dr. Getúlio Vargas,
o fundador da consolidação das leis do trabalho, a quem eu me dirijo lá no céu, que ele, se tiver lá, porque eu sei que está, ele peça a Nosso Senhor que abençoe este Brasil, que precisa de muitas bênçãos. Pois foi com aquela lei da consolidação do trabalho que o brasileiro, principalmente o trabalhador brasileiro, teve o direito de ter uma carteira profissional e ter seus direitos reservados de acordo com a consolidação da lei do trabalho. E falando em lei do trabalho, eu quero me dê a satisfação de me dirigir, porque amanhã é o 1º de maio, a dirigir a todos os trabalhadores brasileiros, dentre os quais eu cito aqui 2 grandes brasileiros, Pereira, do Sindicato dos Metalúrgicos, o Edmilson, que é um grande lutador, um grande brasileiro. Edmilson foi um dos fundadores dos metalúrgicos aqui de Guarulhos. Voltando um pouquinho para a sua cidade, né? O senhor falou assim, o senhor nasceu no sertão de Pernambuco, né? É certo. Qual a cidade? Seró, o berço leiteira do sertão pernambucano. Lá é a entrada para os sertões. Inclusive lá tem uma estátua, né? Com tem uma vaca leiteira e uma pessoa ordenhando, é um né? o melhor queijo do Brasil e a melhor manteiga do Brasil. Olha lá. E como que o senhor veio para Guarulhos? Lá se conhece as vacas pelo nome. Olha lá, hein? Cada vaca tem um nome. E boi tem um nome. Então... E jumento também tem um nome. O qual eu trouxe um jumento para cá na minha campanha eleitoral. Ah, quer dizer que o senhor importou o jumento, então? Mandei buscar o jumento lá no sertão. 15 dias para chegar aqui. Veio escondido em cima de um caminhão, cheio de coco, escondido o jumento. É jegue e jumento a mesma coisa? Agora eu vou te contar uma coisa muito interessante. Foi uma repercussão tão grande... Quando eu montei no jumento, foi em frente da igreja. Em que ano foi isso? Em 1976. Foi uma repercussão tão grande que até o Estadão espalhou meu nome pelo mundo inteiro, menina. Eu fui entrevistado pelo Le Monde, pelo Deutsche, pelo Populi. Eu fui entrevistado por uma revista russa. Menina, você não queira saber o que é que aquele jegue trouxe para mim. E como foi? Como que o senhor teve a ideia de trazer o jegue para cá no meio da eleição, no pleno período eleitoral? Olha, invenção minha. Mandei buscar o jegue, ensinei ao jegue, eu chamei um menino, digo, olha, você vai ensinar esse jegue aqui. Eu arrumei uma cuia lá no norte é feita de cabaça, né? E botei farinha e botei cachaça, pitu, para o jegue aprender a tomar uma cachaça. O jegue, além de tudo, era cachaceiro, né? Era um jegue e um bode. O bode chamava micareta, um bode baiano. Era um jegue e um bode. O bode era micareta e o jegue eu botei em homenagem ao tabuão. O jegue era tabuão. Mas então o senhor trouxe esse jegue... E como que foi? No dia da primeira passeata, eu tinha a imprensa na época, eu tinha a imprensa que começou, eu tinha o povo me queria bem, certo? Porque eu fui recebido de braços abertos pelo povo paulista e principalmente pelo povo guarulhense, certo? Onde eu peguei a fazer as grandes amizades com as famílias, a família Panóquia, a família Pompeu, a família Poli, essas grandes famílias, os Oliveiras, e depois é que veio o Pascoal para cá. Mas o Pompeu foi um grande, para mim, o Pompeu Oswaldo de Carlos, certo? Os vereadores de antigo, que nós saímos dos vereadores, nós saímos daqui, o Mário Antonelli, nós íamos com o velho Pompeu, pedir aos empresários que viessem para Guarulhos, porque quando foi inaugurada a Dutra, Guarulhos tomou um impulso maravilhoso. Guarulhos hoje é uma capital dentro de uma capital. Guarulhos hoje tem um potencial de indústria que é um maior do Brasil, quiçá da América Latina. Agora, vamos voltar a falar um pouquinho do jegue, que teve uma repercussão tão grande, né, no Brasil, como o senhor falou também, em outros lugares do mundo.
A sua aparição foi, então, aqui na Getúlio Vargas, a primeira. Menina. E como é que foi depois? O senhor saía andando de jegue pela cidade? Todo mundo, os políticos da época ficaram preocupados. Por quê? Quem é esse homem que anda montado no jegue? Esse homem aí que anda montado no jegue, isso deve ser um matuto lá do sertão, um caipira lá do sertão, eu caladinho. Só me lembrando do tempo de estudante salesiano, aspirante ao sacerdócio, né? Aí, lá no bar do Bicão, tinha um bar aqui, que era na rua Dom Pedro II, onde ali ia aquelas famílias de cultura, e ali era um ponto de encontro, né? E eu fui também montado no jegue. Chegou o Chique aí. Olha, o negócio foi tão bonito por causa do jegue que até a imprensa estrangeira veio me entrevistar no bar do Bicão. E eles ficaram preocupados quando um jornalista, se dirigindo a mim, um jornalista francês, do Le Monde: "Bonjour, monsieur, como vous téléphone? Très bien, merci beaucoup." Aí, o pessoal diz: esse pau de arara, dando um bom dia em francês. Aí eu não era. Aí eu disse: esse pau de arara tem alguma cultura. E o outro era italiano: "Buongiorno, buongiorno, cosa fa? Questi ragazzi parlare italiano?" Isso. O senhor estava dominando tudo, francês, italiano. Sabe por quê? Porque eu fui seminarista e ali se estuda, né? O senhor teve a sua formação de seminarista, mas o senhor fez algum curso superior, tem outra formação? Olha, eu tenho a minha universidade, é a Universidade do Povo, é da linguagem do povo, certo? Para você ser um homem, uma pessoa de cultura, viva com o povo, tem amor ao povo e tem amor a Deus. Na hora do aperto, você se dirige a seu anjo da guarda e ali você tem uma iluminação e através do anjo da guarda, você pode falar todas as línguas e todas as culturas do mundo inteiro. E eu tenho isso dentro de mim. Eu tenho um anjo que eu amo. Esse anjo é o anjo do meu Senhor. Mas o senhor fez o seminário do ponto de vista da educação formal, né? O senhor chegou a fazer curso universitário ou não? Eu comecei e deixei. Começou o quê? Primeiro, segundo, terceiro ano. De que curso? De faculdade. Depois eu veio lá. Mas quase eu estava lá. Quase, né? Mas aí arranha o francês, o italiano, conseguiu se defender muito bem dos jornalistas internacionais. Veja bem, no seminário, quem vai ser padre vai ser o missionário. Esse missionário tem que receber ordem para ir para o mundo inteiro. Então, no seminário, você tem que aprender a falar inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, polonês e grego. E latim. Muitas línguas, hein? E latim. Mas eu tinha 3 professores, que eram um polonês, um italiano e um alemão. E eu perdi a grande oportunidade de falar idiomas. Perdi uma grande... Sabe por quê? Por quê? Porque era durante a Segunda Guerra Mundial. O polonês era inimigo do italiano e inimigo do alemão. Aí foi preciso o superior mandar um para o Rio Grande do Sul, outro para a Bahia, e eu fiquei só com o professor, certo? Mas era uma beleza naquela época. O jovem, o seminário tinha de tudo. Você despertava sempre para o saber. E por que o senhor largou o seminário? O senhor queria ser padre, desistiu de ser padre? Conta essa história. Menina, quem me tirou do seminário foi uma mulher. Ah, é? Era o cão, o capeta. Casou com ela ou não? Não, era o capeta. A danada, na hora das orações do domingo, aqui tinha os seminaristas e do outro lado vinha as famílias com mulher. E tinha uma moça muito linda, e ela sempre subiu para meu lado e tal, e eu tirei até a batina, veja bem. Era um capeta, porque quando eu fui procurá-la, ela não existia mais não.
Ela desapareceu, então. Fez o senhor tirar a baixinha e desapareceu. Foi o capeta que me tirou de lá. Bom, a gente vai continuar com essas histórias incríveis do Severino Chique-Chique depois do intervalo no segundo bloco. E você que está acompanhando o ponto de vista, fique com a gente, não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o ponto de vista, eu converso com o primeiro subdelegado de trabalho de Guarulhos, Severino Chique-Chique. Severino, você foi o primeiro subdelegado do trabalho da cidade, né? Como que foi montar, enfim, toda a estrutura da subdelegacia aqui de Guarulhos? Guarulhos, eu já lhe disse que Guarulhos cresceu. Guarulhos era um município que tinha plantação, a maior plantação de chuchu, talvez até da América Latina. Guarulhos fornecia hortaliças para São Paulo. Além de oferecer para São Paulo tijolos e areias, fornecia também aquilo que saíam das chacras. Guarulhos sustentou muito São Paulo. Bom, mediante isso aí, Guarulhos, após a inauguração da Dutra, Guarulhos foi crescendo, se trazendo indústrias para Guarulhos, o qual eu tive a honra de estar ao lado do povo de Guarulhos para isto aí, porque eu vi Guarulhos crescer. Eu vi esta Câmara Municipal só com 6 funcionários. Eu vi Guarulhos com um município que não tinha mais do que 30 funcionários, certo? Então, eu até rendo minhas homenagens àqueles que foram os primeiros prefeitos de Guarulhos, foram os polis, esse povo muito trabalhou, os mesquitas, os panóquias, esse povo, os oliveiras, esse povo muito trabalharam muito por Guarulhos. Em que período que o senhor foi o subdelegado do trabalho da cidade? Eu acho que foi de 80 para cá. Eu já estava aqui, né? Mas antes de ser subdelegado, o senhor era fiscal, né? Era o primeiro fiscal do trabalho que chegou em Guarulhos, foi eu. Agora, então o senhor assistiu todo o período de industrialização da cidade, não é isso? Além de assistir, eu compartilhei no engrandecimento de Guarulhos. A minha indicação para ser cidadão guarulhense veio do meu trabalho, da minha luta, pela minha tenacidade e fui até indicado, que eu não me lembro mais dele, eu fui indicado pelo um promotor e um juiz de direito. Fui indicado ao vereador Trindade, que foi vereador aqui, para ele apresentar um projeto, o primeiro fiscal do trabalho que recebeu o título de cidadão guarulhense, por merecimento e pelo respeito e pelo que eu fiz por Guarulhos, certo? Foi trazer gente, quem primeiro implantou e ajudou e incentivou para que o empresário aceitasse uma criança para o aprendizado metódico no local de trabalho em Guarulhos foi Severino. E o primeiro trabalho que eu fiz foi orientar as indústrias para que se admitisse pessoas com deficiência física. Foi Severino. Não foi vereador nenhum, foi Severino Chique-Chique. Guarulhos, há muitos anos atrás, era até conhecida como uma cidade dormitório. Muita gente saía de Guarulhos e ia trabalhar em São Paulo. Nessa época que o senhor era subdelegado, como que era o mercado de trabalho aqui na cidade? Quando eu fui subdelegado de trabalho, aqui Guarulhos era o município mais procurado do Brasil. Porque as indústrias, Guarulhos abriu as portas para as indústrias. E começou com o velho Pompeu, que Deus a tenha num bom lugar. Trabalhou, foi um grande prefeito.
Depois também veio Oswaldo de Carlos, veio o Tomeu, veio isso aí, todos esses homens, a missão deles era trabalhar em prol do nosso município. E como que era a fiscalização trabalhista, né? O senhor tinha que autuar muitas empresas, como que funcionava a fiscalização? Ou não tinha muito problema com a autuação? Eu não fui um homem para autuar, eu fui um homem para orientar, para respeitar e ser respeitado. Eu fui um homem para colocar gente nas indústrias, principalmente meus irmãos nordestinos. E tinha muita oferta de emprego nessa época, nos anos 80? Até demais, precisas. Entendeu? Porque após a guerra, o Brasil tomou um impulso muito grande, certo? Principalmente Guarulhos. Guarulhos hoje é um dos municípios que mais arrecada no estado de São Paulo e talvez no Brasil, certo? E naquela época era mais fácil, então, arranjar um emprego do que é hoje em dia? Era mais fácil pelo seguinte, o trabalhador, quando era um trabalhador especial, quanto o senhor vai me pagar? Lá atrás me ofereceram um salário melhor. Se eu quer, eu venho. Se não quiser, eu vou para outra. No primeiro bloco, o senhor falou da CLT, né? Da consolidação das leis do trabalho. Tem muita gente, alguns especialistas, que falam que a CLT precisa ser atualizada. O senhor concorda com isso? A CLT, eu não deveria, para mim não. Ali está fundamentada a consolidação da lei do trabalho. É só o cidadão cumprir, é só o empresário cumprir e também o trabalhador respeitar aquilo que foi feito puramente para ele. Porque Getúlio Vargas podia ter defeitos, poderia ter defeitos, mas ele tinha muito amor à pátria. E sabe quem é que levou o doutor Getúlio Vargas ao suicídio? Quem? O petróleo. Por quê? O petróleo é nosso. E nós devemos o petróleo no Brasil, a Petrobras, ao doutor Getúlio e ao trabalhador brasileiro. É por isso que eu digo a vocês hoje, trabalhadores do meu país, vocês deveriam ser recompensados por glórias, porque vocês, o suor que vocês derramaram em prol desta pátria, vocês estão vendo hoje o engrandecimento do Brasil. Veja só Guarulhos. Guarulhos tem os melhores colégios do Brasil, tem as melhores faculdades do Brasil, tem a Universidade de Guarulhos, mas Guarulhos cometeu um grande erro e comete ainda até hoje. Qual é esse erro? Dá mais valor aos secretários de fora para manter na prefeitura do que dar uma oportunidade para aqueles que saíram das universidades de Guarulhos. Vão buscar gente lá longe para ser secretário, certo? Aonde aqui tem meninos, rapazes que têm uma cultura maravilhosa, que podia ser um bom secretário, poderia ser aproveitado pelo município. Me dê um exemplo, por favor. Oh, minha filha, se eu falar, eu vou incomodar muita gente. Cala a boca, chique. Bom, o senhor falou que o senhor veio para cá, recebeu o título de cidadão guarulhense. Agora, conte para mim como que o senhor chegou aqui em Guarulhos. Como eu cheguei em Guarulhos? Preliminarmente, eu cheguei em São Paulo no dia 8 de abril de 1946, era um frio danado. Ih, sofreu muito, com terno então. branco. Ali eu desci no Campo de Marte, de avião, hein? De avião porque eu era da aeronáutica e eu tinha direito, e meu comandante era o brigadeiro Eduardo Gomes, que era um homem muito católico, e eu era coroinha da igreja. Quando tinha celebração de missa, eu era convidado para ser o capelão. O capitão era um capitão da aeronáutica. Eu era muito querido na aeronáutica, principalmente pelo brigadeiro Eduardo Gomes. E por que o senhor resolveu vir para cá? Porque já naquela época, São Paulo era um gigante. E eu, quando era criança, eu ficava olhando para o sul, certo? Olhando para o sul, acho que algum anjo da guarda queria me trazer para o sul. E que meu comandante foi um paulista,
Capitão Medeiros, eu nunca esqueço. Daí foi a minha vinda para São Paulo. E eu cheguei aqui, nesse dia, eu cheguei aqui com coração, com saudade, mas eu cheguei com amor e fui muito bem recebido, porque quem vinha para aqui, na época, vinha com a carta de um padre do Nordeste para outro padre daqui. Se eu entregasse a minha carta a um padre, eu já estava muito bem recebido. Não tinha esse conglomerado de crentes, certo? Mas os crentes também eram católicos, os católicos também eram crentes. O negócio era ter fé. Então, o senhor serviu na época da guerra, veio para São Paulo, no Campo de Marte, de avião, e mudou aqui para Guarulhos. Isso foi logo que o senhor chegou? Já fui para Vila Maria e Guarulhos, Guarulhos e Vila Maria. Era. Porque para se chegar a Guarulhos, tinha que se tomar o bonde lá no Brás, no Lago da Concórdia, e chegar até a Penha, e da Penha vir para Guarulhos. E por que o senhor resolveu fincar raiz aqui na cidade? Porque aqui era um povo muito bom, um povo muito generoso, um povo muito católico. Aqui não tinha igreja de crente nenhum. O crente era católico, o católico era crente, só cria em Deus. Era um verdadeiro amor. Hoje não estão brigando uns com os outros aí, mas era isso aí. As famílias de Guarulhos eram famílias italianas, eram famílias que vieram da Europa e se estabilizaram aqui. E eram famílias profundamente católicas. O senhor se candidatou a prefeito 2 vezes, em 1976 e em 2004, não é isso? Por que o senhor decidiu entrar na política? Eu já tenho sangue político. A minha família no Nordeste toda é política. Os Monteiros são políticos. Nós temos senadores da família e eu tenho sobrinhos prefeitos e o meu sangue é sangue político. Quem não é padre é político. Na minha época, era a época do cangaço, era a época do respeito, era a época de uma palavra de um coronel, era a mesma coisa de um presidente da República. Era um respeito mútuo. E um rapaz, para se dirigir a uma moça, a moça se dirigiu ao rapaz, preliminarmente era o prefeito, era o respeito, certo? Então, era isso que era o sertões. A lei do sertão, a lei do respeito, ou então a lei do gatilho. E agora aqui, o senhor se candidatou 2 vezes. Por que o senhor queria ser prefeito de Guarulhos? Eu me candidatei 2 vezes, não me candidataram. Me insinuaram, botaram na minha cabeça. Severino, você saindo candidato a prefeito, você pode entrar em qualquer indústria. E eu tinha um respeito muito grande com os empresários e eles comigo. Mas o meu maior respeito eram os sindicatos. Os sindicatos e a Câmara Municipal de Guarulhos e a Sociedade de Amigos de Bairro, eles que me fizeram eu sair candidato. Quando eu fui indicado para ser o primeiro subdelegado do trabalho de Guarulhos, a indicação saiu desta Câmara, insinuado e orientado, e com o apoio da Sociedade de Amigos do Bairro e de todos os sindicatos de Guarulhos. Olha que força, hein? Era de todos os sindicatos de Guarulhos e das famílias guarulhenses. Eu fui o escolhido e, para mim, esse título de primeiro delegado e subdelegado é uma honra para mim que eu guardo e levarei para prestar conta ao Nosso Senhor do que eu fiz de bom e do que eu fiz de errado. O que eu fiz de bom, Ele me receba lá. E o que eu fiz de errado, Ele me perdoe pela sua misericórdia e pelo amor que eu tenho ao município de Guarulhos. Para fechar, uma última pergunta. O que o senhor acha que falta para Guarulhos ser uma cidade ainda melhor? O que falta para Guarulhos para ser um grande município já é um município pujante. O que falta no município é educação, educação e educação. O município tem que valorizar o professor. Hoje o professor está fazendo uma greve aí. Sabe por quê? Porque o município ainda não valorizou aquilo que mais tem
é o amor ao professorado. Porque o Brasil deve ao professor, mas o professor não deve ao Brasil. Olha, fica a mensagem importante. Guarulhos deve investir em educação e valorizar os seus professores. Seus professores. Muito bem, Severino Chique, muito obrigada pela sua participação no Ponto de Vista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Eu conversei com o primeiro subdelegado do trabalho de Guarulhos, Severino Chique. Eu agradeço a sua audiência e espero você na próxima quarta-feira, às 2:15 da tarde, em mais uma edição inédita do Ponto de Vista aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.